Deixa fluir o amor, deixa fluir. 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 Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidados dois participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a assessora do AIGE da UME Cachoeirinha e o diretor de artes da UME Cachoeirinha. Silvio e Silvia, a palavra é de vocês. Queridos, boa noite. É um prazer estar nessas quintas-feiras aqui e fazer parte desse trabalho de personalidades do cristianismo e do espiritismo. O que a gente tem aprendido de histórias boas de homens que estiveram dentro do espiritismo muito antes de nós, que fizeram coisas fabulosas, e hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir a história do Frederico Finger. Eu vou passar para a nossa querida Silvia, que vai começar a nos conduzir nessa viagem do Frederico. Silvia, é contigo. Uma boa noite a todos. Novamente é um prazer estar aqui colaborando na nossa UME de Cachoeirinha. Como disse o Silvio, realmente, temos atendido bastante com nossas lives. Hoje a história é sobre um homem muito interessante, mas ao mesmo tempo um homem muito simples. Frederico Finger nasceu na Europa e é de origem de família pobre. Cedo ele percebeu que precisava trabalhar para ajudar a família. Isso já contava com mais ou menos seus 12 anos de idade. Quando ele fez 15 anos, ele resolveu ir para os Estados Unidos em busca de trabalho. Já demonstrava, assim, seu espírito ativo. Lá nos Estados Unidos, na época em que chegou, começou a migrar por várias cidades e estava sendo lançado naquela época um aparelho chamado fonógrafo, que chamou bastante a atenção do Frederico. Ele adquiriu alguns aparelhos e seguiu viagem. Em vários locais onde ele chegava, ele mostrava aquele aparelho, divulgava aquele aparelho, porque ele era um homem visionário. E ele viu na compra daqueles aparelhos uma boa oportunidade de trabalho. Ele, como um visionário, um empreendedor, continuou sua caminhada chegando à Argentina e depois no Brasil. No Brasil, já instalado, ele resolveu montar um negócio próprio para vender esses aparelhos. Em seguida, sentiu a necessidade de casar-se. Casou-se com uma brasileira e tiveram filhas. Era um homem muito ativo e procurava sempre ajudar as pessoas. Estava sempre correndo para lá e para cá. Nunca parava. Queria sempre aproveitar todos os minutos do seu tempo. Um dia lhe falaram sobre espiritismo, mas não mostrou muito interesse no momento. Mas após, querendo ajudar um amigo, pediu que orassem por ele. E este amigo foi atendido e, curando-se, sua saúde
voltou. Então, Frederico teve sua curiosidade despertada por esse tema espiritismo e passou a se interessar e foi em busca do conhecimento do espiritismo. Isso ele já tinha uns 30 anos. Começou a aprofundar-se no estudo, desenvolveu sua mediunidade, iniciando a transmitir o passe. Na vida particular, também evoluiu. Iniciou a fazer gravações em discos como pioneiro no Brasil. Por ser bastante habilidoso e inteligente, conseguiu reproduzir os discos e funda, então, a indústria da marca Odeon. E, sem perceber, faz a integração dos músicos no país e torna-se um homem rico. Deixa eu até complementar aí, para aqueles que têm mais de 29 anos, vão entender, vão conhecer a palavra Odeon. Gente, os discos antigamente eram uns LP desse tamanho, né? E esse cara é realmente visionário. A Odeon fabricava disco de todo mundo. Todo mundo fabricou vários artistas, lançou muitos artistas, né? A mesma coisa a Casa Edison, que vendia material de escritório, que vendia tudo. Ele chegou num período em que não existia isso. Ele praticamente se lançou, era o único no Brasil, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, abriu filial em São Paulo, porque ele tinha um movimento fantástico, assim. E a Odeon foi a primeira fábrica de disco, e a Casa Edison foi o primeiro estúdio de gravação de discos no país. Sabe qual é a importância disso? Primeiro estúdio de gravação. Ou seja, aqueles pioneiros lá da música, aquele pessoal da música desse período ali, gravou com ele, porque era só ele que tinha para gravar. Mas ele era um cara sensacional para se trabalhar e tudo mais. Então, foi muito bom para nós brasileiros, né? Para a música brasileira, para a arte brasileira e para ele também. Foi sensacional. Segue aí, Silvia. Continua cada vez mais dedicado ao espiritismo e sempre antes de ir para a empresa, se doa nos trabalhos mediúnicos, já doutrinando os espíritos e também trabalhando como receitista. Adotou o Brasil e o espiritismo. Tornou-se diretor da FEB, ainda no Rio de Janeiro, na época. Mas continuou com seu trabalho de atendimento assistencial aos menos favorecidos, sempre subindo aos morros para ajudar as pessoas. Ele era incansável. Aonde ele sabia que alguém precisava de um auxílio, através de amigos e conhecidos, ele pessoalmente ia, acompanhava as pessoas e auxiliava. Era um homem de característica de ser muito incisivo, direto e seco. Muitos estranhavam esse seu jeito, mas também reconheciam nele uma pessoa emotiva e também muito prática em suas ações. Uma de suas filhas, por esta época, vem a desencarnar, ainda jovem, deixando a família muito triste e abalada. Então, buscaram por um contato através de uma médium de outro estado do Brasil. E conseguiram esse contato que comprova a continuidade da vida, descrito com fidelidade e emoção no segundo livro, O Trabalho dos Mortos, onde relata a materialização que ocorria nessas sessões. Frederico fazia também publicações em jornais e criou a Casa dos Artistas, para aqueles que não tinham para onde ir. Esta fundação existe até hoje, servindo ao propósito para o qual foi criada. Deixa eu só, tu falou ali no livro Conversando com os Mortos, não? Como é que é o título? Tu lembra ali?
que na realidade quem escreveu esse livro foi a esposa dele, né? Com os relatos da filha, Isso, ela os relatos ela dela. foi quem escreveu esse livro aí. Muito emocionada, ela relatou todos os encontros que tiveram através desse... que a Exatamente. filha apareceu para eles, né? E vinha com um véu, e ela pediu um dia até para que a filha tirasse o véu, porque queria enxergar os cabelos da filha, lembrar dela como ela era. E aí a filha entrou no local, pediu licença e se apresentou, se materializou ali, sem o véu e como ela era, com os cabelos longos, né? Como a mãe lembrava. Então, a mãe, muito emocionada, resolveu relatar todo esse encontro, né? Era uma época de muitos efeitos de materialização, né? Se nós pegarmos o Peixotinho, por exemplo, a gente vai ver vários relatos assim sensacionais de materialização, assim, e tantos outros médiums pelo interior do Brasil que acabam não chegando a nós as informações de trabalhos como esse. Por exemplo, essa senhora lá que eles foram visitar, eu não conhecia a história dela, eu preciso até me aprofundar, preciso conhecer mais, porque eu não conheço a história dela. Deve ser muito interessante. Parece que eles viajavam o dia inteiro e até de barco para chegar nesse local, que não era no Rio de Janeiro, né? E era uma média bem simples, mas que ajudou muito eles a se acalmarem, a se tranquilizarem, porque eles já eram espírita, mas eles queriam aquele contato, né? Eles queriam saber se a filha estava bem. E, no fim, a filha ajudou bastante ao pai. Continuando. Na Federação Espírita Brasileira, ajudou na construção do Parque Gráfico, numa época que ninguém queria editar um livro espírita. Corajoso e arrojado, construiu uma editora e uma gráfica para resolver o problema da falta de editora aos livros espíritas. Veio a desencarnar em 19 de janeiro de 1947, já com 81 anos, e foi recebido pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, junto com sua equipe e com seu espírito guia e a própria filha, que vieram buscá-lo. Silvinha, só não querendo te interromper, mas já te interrompendo, porque eu faço isso sempre. Tu tens a data de nascimento dele aí? Não sei se tu disse lá no início. A data de nascimento eu não tenho. Tu não tem? Então eu te dou. Ontem ele estaria de aniversário, dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. Legal. Eu tenho aqui a de desencarne, né? E depois de 2 anos, quando ele escreveu o livro, voltei. Então, ele desencarnou em 1947, com 81 anos, dedicado ao trabalho e principalmente ao espiritismo. Antes de desencarnar, ele já tinha passado os negócios dele, no caso, que deu muito certo, ele se tornou um homem muito rico, para a família dar continuidade, para ele ter mais tempo e se dedicar àquilo que ele gostava de fazer, né? Que era ajudar na Federação Espírita Brasileira e também ajudar as pessoas que ele gostava de ajudar, né? Ele se dedicou com muito mais tempo. Foi recebido, então, pelo doutor espírita de Bezerra de Menezes, que veio buscá-lo, e ele estava lúcido e enxergando o doutor Bezerra, assim como percebeu a presença da filha e do espírito guia, o protetor, o anjo guardião, que o acompanhou nessa última reencarnação, e ele acompanhou todo o desligamento do corpo físico, né? E é interessante esse momento, porque eles conversaram bastante, e aí ele relata, assim, que ele pediu uma muda de roupa, e foi conseguido para ele, porque ele não se sentia bem do jeito que estava vestido, e que o doutor Bezerra de Menezes perguntou para ele se ele queria ir no velório dele. Ele disse que sim, aceitou, foi lá no velório, e lá no velório ele viu várias pessoas, vários conhecidos, né, além da família, e ele se aproximava de certos grupinhos
para escutar o que eles estavam dizendo. E no primeiro grupo que ele se aproximou, ele ficou triste porque ele viu que as pessoas estavam falando de política. Aí ele se afastou desse grupo e foi para um outro grupinho. Esse aqui eu acho que vão estar em oração, vão estar me auxiliando nesse momento, né? Mas esse grupo estava contando piadas. E aí ele conseguiu realmente sentir a presença de energias positivas para o auxílio do desencarne dele, do desligamento do cordão de prata, do corpo físico dele, no grupo que já estava lá fora, esperando o corpo para ir para o sepultamento, né? E aí sim, eles estavam em prece, estavam com energia e sintonias positivas, desejando que ele estivesse bem, e aí ele se sentiu melhor. E aí o doutor Bezerra de Menezes pediu que ele aguardasse, que ele não acompanhasse o sepultamento. O velório, ele foi convidado a participar e assistir. E o sepultamento, não. Então ele foi levado à praia, junto com o espírito protetor dele e a filha e demais irmãos que estavam lá desencarnados. Quando ele chegou na praia, ele viu muitos espíritos desencarnados. E ele ficou surpreso, né, com aquela quantidade de espíritos ali na praia, porque todos estavam aguardando o doutor Bezerra de Menezes retornar, que era o líder da equipe que estava fazendo aquele trabalho naquele dia, não só com ele, mas com vários, e ele ficou por ali. E nisso chega alguns espíritos trazendo uma senhora já de idade, que era uma professora, e ela tinha imensa luz saindo dela, que ele ficou olhando e preocupado, e já veio pensamentos assim, não tão bons. Por que ela tinha tanta luz? E ele olhava para ele e ele não tinha luz nenhuma. Ele não enxergava a luz dele. E a filha dele, percebendo isso, disse: pai, tá dando para perceber, se controle. E aí ele meio que se controlou. Ela era uma professora e foi recebida com muito carinho pelos alunos dela que já estavam na parte espiritual. E ela ia acompanhar o retorno dele, assim como outros, que o doutor Bezerra de Menezes ia levar de volta ao plano espiritual, né? Aí ele se acalmou, mas ele estava intrigado no início, né? Então ele percebeu que ele sentiu ciúmes. Ele teve um ciúme daquela irmã que não era como ele, não fez talvez tanto quanto ele, mas que era uma pessoa simples, mas que tinha muita luz. Foi uma leve recaída, né? Mas nada que possa comprometer toda a história dele. E que história linda essa última que contou, principalmente aí, né? De Bezerra de Menezes ter ido buscá-lo. Nós tivemos que ler sobre a vida do Frederico Winder, né, para podermos falar com vocês hoje aqui. De antemão, eu já digo que a gente vai ficar devendo coisas, mas vocês pesquisem na internet, vocês vão encontrar muito mais coisas. O nosso tempo aqui não é muito longo, então a gente tem que meio que sintetizar as coisas. Mas lendo toda a biografia dele, a coisa que me veio na mente assim, foi a prova da riqueza. A prova da riqueza. Olha só, esse homem teve muito dinheiro num período assim que ele teve as principais indústrias do país na mão dele. Então ele teve muito dinheiro, realmente. Mas ele acordava às 5 da manhã e ia para a federação. Depois ia para a empresa dele. E às 4 da tarde ele voltava para a federação. Então, a gente, às vezes, coloca desculpa, assim, eu não posso ir na sociedade nesse horário, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquele outro. Óbvio que ele era dono da empresa, ele tinha N possibilidades, mas a gente sempre pode fazer um pouquinho mais. Às vezes, a gente se encolhe um pouco. E essa questão da prova da riqueza me levou a um outro assunto, que é assim, desculpa, Francisco Valdomiro Loresente era conterrâneo ali do Frederico, lá em cidades próximas, né, ali. E aquelas cidades todas eram uma cidade muito forte do cristianismo. Ali morreram muitas pessoas defendendo o cristianismo, naquela região toda ali.
E esse Lorenz, ele vem para o Brasil 2 anos depois que o Frederico já estava aqui. E ele também logo se coloca como espírita e começa a trabalhar na federação também. E segue uma carreira ali, ambos trabalhando na federação, se conheciam porque eram conterrâneos e tudo mais, né? Até quando a Silvia falou assim, as pessoas achavam ele seco, alguma coisa. Ele não é seco. Na realidade, nós que somos sul-americanos, nós temos que abraçar, temos que beijar, nós temos que fazer tudo isso. Os outros são corretos, os europeus não, é mais recatado, alguma coisa assim. Então a coisa funciona de um modo diferente. Não são eles que são secões, somos nós que nos passamos. E vocês vejam bem a questão do Frederico e a questão do Lorenz. Ambos passaram pela prova semelhante, só que uma prova da riqueza e outra a prova da pobreza. Eles trabalhavam dentro da federação lá, né? E, então, o Frederico conseguiu vencer a prova da riqueza. E o Lorenz, os tormentos da pobreza. Ele era bastante pobre, nunca se valeu. Óbvio que o amigo o auxiliava, porque o amigo auxiliava todo mundo. Ele subia lá no morro para auxiliar as pessoas. Ele auxiliava pessoas assim, que a gente nem sabe que ele auxiliou, mas auxiliou muito. E o outro da pobreza. Então, eles vieram da mesma localidade, né? Com certeza, com seus ancestrais e essas coisas todas, e as reencarnações, e vieram para o Brasil para fortalecer o espiritismo. Um com a prova da tristeza, da riqueza, e outro com a prova da pobreza. É muito bacana isso, é uma coisa que precisa ser estudada assim, mais a fundo para a gente compreender. Mas essa questão de doação, a Silvia até disse lá, e eu vou reforçar aqui, isso faz com que o Frederico se aproxime do espiritismo bastante, porque o Pedro Saião era um amigo dele e era espírita, e o visitava lá na loja com frequência e conversava, e passou mais de 2 anos tentando fazer com que ele ingressasse no espiritismo. E ele ficava meio assim, tudo, ouvia, mas não dava muita atenção. Ele precisando viajar para São Paulo, nas filiais de São Paulo, ficou sabendo lá de caso de uma esposa de um funcionário que estava muito doente. Ele auxiliou financeiramente aquele funcionário, né? Retornou e solicitou uma receita, né, para o Pedro Saião. E o Pedro Saião providenciou isso, e logo em seguida essa mulher ficou curada. Na realidade, esse foi o segundo caso. O primeiro caso foi um homem que adentrou o escritório dele e solicitando auxílio para ele. Eu estou numa situação muito penosa, financeiramente muito quebrado, não tenho dinheiro, estou com problemas de saúde, problemas no lar, tem uma série de coisas assim. E o Frederico anotou o nome desse homem e botou e fez uma prece sincera. Eu preciso até diz assim, ó, se é como tu dizes, se é como dizem os cristãos, que tu tens poder, ajuda esse pobre pai de família. 8 dias depois, o rapaz volta lá e diz para ele, seu Frederico, eu vim dizer que nós não estamos mais com problema de saúde, e me ofereceram um emprego muito bom, e eu vim aqui lhe dizer que não vou poder lhe pagar ainda, mas eu vou lhe pagar todo esse dinheiro que eu estou lhe devendo. Ou seja, o Frederico deu dinheiro para o cara, sabe, mas espiritualmente auxiliou muito mais do que o dinheiro que ele pudesse ter dado. Então, o Frederico, eu deveria ter pego um copo d'água e eu não peguei, né? O Frederico auxiliou e isso fez com que a entrada dele para o espiritismo. A partir daí, ele começou a ir à cooperação, ele fazia escrita de receitas. Não sei se vocês conhecem como é que é esse processo, mas eu já conheci isso, eu já fui em sociedades espíritas
em que tem um médium e tem alguém escrevente ali, tipo um psicógrafo, que vai escrevendo todas as mensagens, todos os medicamentos ali. E com o passar do tempo, óbvio, o Frederico começa a conhecer todos os medicamentos, todas as coisas que é ele mesmo que escreve. Então, a vida do Frederico foi muito rica nesse aspecto. Tem muito poucos relatos, muito poucas coisas assim para a gente contar. Mas talvez seja isso mesmo. Ele não queria fama, ele não queria sucesso. Ele queria trabalhar como sempre trabalhou. E ele acreditava, ele não sabia, mas já acreditava no Espiritismo. E o Espiritismo deu para ele um novo caminho, uma nova vida, a ponto de, quando ele desencarnou, parte da fortuna dele, ele deixou para Chico Xavier, para as fundações Chico Xavier, para os livros de Chico Xavier. Né? Silvio já tinha dito aí que ele já tinha montado gráfica, já tinha montado editora, já tinha feito um monte de coisa. Então, gente, eu acho que sobre o Frederico é isso. Procurem na internet, vocês vão achar mais coisas. Tem coisas interessantes que a gente precisa se aprofundar. Nós precisamos conhecer essas personalidades do Espiritismo que estão por trás, assim, mas que nos trouxeram essa doutrina até hoje. Essa doutrina que nós temos hoje são essas pessoas que carregaram. São essas pessoas que são responsáveis por isso, por hoje a gente ter uma sociedade espírita organizada, bem organizada, assim, seguindo todos os critérios que se deve seguir. Então, isso é muito bom. É graças a esses vultos que lá no passado nos possibilitaram. Silvinha, não sei se tu tem mais alguma coisa. Só um fato importante, que no plano espiritual, quando ele de retorno já estava lá, ele ficou naquele afã de que queria contar para nós aqui, nós, no caso, para os que estavam na Terra, como que era lá de lá. Ele queria trabalhar, ele não parou, ele já emendou direto na sua caridade, na sua vontade, no seu afã de fazer alguma coisa. Então, ele procurou vários médiuns para tentar fazer uma transmissão, e não conseguiu. E aí ele procurou o próprio Chico Xavier. Só que quando ele chegou, ele foi barrado pelo Emmanuel, que disse para ele, não é assim, tem que ter um pouco de paciência. Mas como? Eu criei editora, e esse homem aí, o André Luiz, né, não fez nem o que eu fiz lá na Terra, e já escreveu esse monte de livros. E aí o Emmanuel explica para ele, não, mas o Chico e o André Luiz demoraram 2 anos para se conhecerem bem e se afinizarem para poder receber e transmitir a mensagem dele. E colocou ele na fila. E aí 2 anos, até que não demorou tanto, porque 2 anos depois ele conseguiu o único livro, né? E foi o primeiro espírita no Brasil que escreveu contando o lado de lá para nós, né? Então aí ele passou a mensagem para o Chico, que escreveu o livro dele, Voltei, né? Só para nós não esquecer esse fato importante. Do irmão Jacó. Irmão Jacó. Exatamente. Se assinando como irmão Jacó. O judeu se reconciliou com Cristo. Uhum. Marcelinho, meu amigo, eu acho que nós encerramos a nossa participação aqui. Com certeza. Te agradecemos muito pelo teu empenho, pelo teu trabalho, por esse trabalho que tu sempre faz. O pessoal que está em casa que saiba assim, ó, esse trabalho só existe porque o Marcelo está aí para nos auxiliar, para nos orientar. Ele começa cedo conosco, com toda a paciência, ajeita o telefone, ajeita a luz, ajeita isso, ajeita... E o cara vem para a palestra e esquece um copo d'água ainda e está aqui tossindo a todo momento. Mas tudo bem, a gente se recupera. Marcelinho, obrigado, Silvio. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. A gente espera ter podido contribuir com a nossa única cachoeirinha. Uma boa noite a todos e que todos fiquem com a paz de Jesus.